Eu quero trazer para você alguns dos principais motivos para a criança agir de forma teimosa. O que deixa a criança teimosa? Por que a criança é teimosa? A gente precisa entender isso para saber como lidar com isso. A primeira coisa, que geralmente é a mais marcante para deixar uma criança teimosa, é a própria personalidade da criança. A gente tem aquelas crianças que têm uma personalidade mais calma, uma personalidade mais tranquila, uma personalidade mais chorosa. Aquela criança que quando a gente briga, ela fica chateada, ela chora, ela fica amuada no cantinho, ela fica triste, é como se fosse uma personalidade inclinada para ser mais melancólica, para ser da tristeza. Essa personalidade dessa criança, ela é uma criança mais fácil de controlar, vamos dizer assim, porque ela não é uma criança que é com uma vontade muito incisiva, ela é mais flexível, ela é mais maleável, ela aceita as coisas com mais facilidade, ela é uma criança que tende a chorar um pouco mais, que fica mais magoada com as coisas, uma criança um pouco mais sensível mesmo. E por outro lado, existe a outra personalidade da criança que é mais incisiva, que é mais nervosa, que você fala não, a criança te responde um não mais alto, que ela fica com raiva, ela vai pra cima pra bater, ela vai pra cima pra morder, uma criança que vive as suas emoções à flor da pele. E não tem bom ou ruim disso. Você tem um filho com uma personalidade mais melancólica ou você tem um filho com uma personalidade mais da raiva, não é nem bom e nem ruim. As duas situações, né, as duas características, a gente consegue direcionar de formas muito boas. Por exemplo, a criança que tem a personalidade mais inclinada para raiva, se a gente não educar direito, ela se torna um adulto agressivo, sem controle emocional, que grita com as outras pessoas, que quer agredir as outras pessoas, que não consegue se comunicar com as outras pessoas e nem criar bons relacionamentos. Em compensação, o outro lado, a criança que tem uma personalidade mais melancólica, se a gente não consegue orientar e educar essa criança direito, ela acaba se tornando uma criança mais tímida, uma criança que as outras pessoas vão mandar nela, as outras pessoas vão pisar em cima dela, as outras pessoas vão controlar ela, ela vai viver triste, ela vai viver chateada, ela não vai conseguir dizer não para as pessoas, impor as vontades dela, colocar limites que para ela seriam benéficos para as pessoas não abusarem dela. Então, dos dois jeitos a gente consegue coisas boas e coisas ruins. Em compensação, se a gente educa uma criança que tem a personalidade inclinada para tristeza, para melancolia, de uma forma boa, a gente consegue tirar disso uma pessoa generosa, uma pessoa empática, uma pessoa amigável, uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa. E ser tudo isso não significa que a pessoa vai ser feita de trouxa, que a pessoa vai ser feita de idiota pelos outros. Ela pode ser uma pessoa amorosa que ao mesmo tempo consegue colocar a opinião dela, consegue dizer não, consegue dizer limites, isso aqui basta pra mim, daqui é o meu limite, daqui eu não passo. Então depende da forma que a gente educar. E a criança que tem a personalidade mais inclinada pra raiva, que ela é mais incisiva, uma criança mais nervosa, uma criança que grita, que bate, que ela vem de fábrica, né, com a personalidade mais da raiva. Se a gente educa bem essa criança, ela se torna um adulto extremamente ativo, extremamente proativo, porque a raiva requer ação. O sentimento da raiva por si só, ele não é nem bom e nem ruim, ele é bom ou ruim, depende do que a gente faz com ele. Se eu estou com raiva e eu bato em você, aí é ruim. Mas se eu estou com raiva e eu faço uma mudança na minha vida que eu precisava fazer faz tempo, aí é boa. Então o sentimento da raiva é um sentimento que gera ação. Quando eu estou com raiva, eu quero agir, eu quero fazer alguma coisa. E se eu aprendo a usar a minha raiva pro bem, a agir pro bem, eu acabo me tornando uma pessoa proativa, que resolve problemas, que coloca a própria voz no mundo, que diz pro que veio, isso tudo é bom. Então, os dois tipos de personalidade são muito bons, dependendo da forma que a gente educar essa criança. E um dos motivos pelos quais a criança tende a ser teimosa é quando ela tem justamente essa personalidade mais da raiva, mais incisiva. Porque aí você fala pra criança, vamos tomar banho, ela responde pra você, não vou! E responde brava, porque ela quer colocar a opinião dela, porque ela tem essa personalidade bem marcante de querer as coisas do jeito dela, ela é mais explosiva, assim, digamos. Então, a forma que a gente vai conduzir isso muda totalmente o tipo de resposta que a criança vai dar. A criança que tem essa personalidade mais da raiva, ela não gosta de ter gente o tempo todo brigando com ela ou mandando ela fazer coisas. Faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Não funciona com essa personalidade. Ela vai olhar pra você e falar, não vou fazer nada, quem manda em mim sou eu. Talvez não com essas palavras, mas vai agir dessa forma. Vai cruzar os bracinhos, ficar bravo no canto e vai falar, não vou fazer o que você quer, não quero tomar banho, não quero comer, não quero nada. Porque a abordagem que você tem com essa criança faz com que a personalidade dela te responda desse jeito. E aí ela tende a ser uma criança teimosa. Então esse é o primeiro motivo pra gente entender de onde vem a teimosia da criança.